Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus. Só que antes, né, eu quero dar a paz do Senhor Jesus para vocês, telespectadores, vocês que estão ouvindo, né, e vendo esse vídeo, tá? Eu não sei a hora, se você está vendo agora de manhã, de tarde, né, ou de noite ou de madrugada, mas eu sei que essa palavra dessa série Jesus vai falar com você, tá? Que a palavra do Senhor diz que ela nunca é vazia. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, tá? Abra a tua Bíblia, tá? Você que tá com a Bíblia aí, em casa, onde você estiver, no trabalho, na igreja, deixa a tua Bíblia aberta nessa primeira carta ao Coríntios, capítulo 14, versículo 3, tá? E vamos orar, tá? Antes de entrar na mensagem. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha tocar, Deus, venha ter um grande avivamento, Deus, aqui, nessa igreja, onde as pessoas estão na igreja, nessa casa, nessa pessoa que venha transformar pessoas, seja tocado pelo teu poder, pela tua unção, seja uma nova pessoa, uma nova criatura, tá? Que seja cheia, totalmente cheia do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor fala, não embriagueis de vinho, não se embriagueis de vinho, mas cheio do Espírito Santo. Então que tu encha com óleo da tua unção. Em nome do Senhor Jesus, Deus, transforma ela. Que ela não seja igual, Deus. Que não saia desse vídeo, ou quando acabar esse vídeo, não saia igual do jeito que entrou. Fala com ela, Deus, que não seja eu aqui falando, Deus, mas seja o Senhor, Deus. Que venha tudo ocorrer conforme a tua vontade, Deus. Fala, Deus. Porque a palavra do Senhor fala que é só abrir a boca que o Senhor dá a palavra que o Senhor fala. Então, me usa, Deus, aqui para ser um porta-voz, Deus, igual o apóstolo Paulo foi nas igrejas, igual Jesus foi para todos nós. E João Batista para aquele povo nos desertos, porque muita gente fala, João Batista do deserto, João batizava no deserto, pregava no deserto, achando que era um. Mas em Marcos vem falando que ele pregava em vários desertos. E sempre tinha gente transformada, tocada pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, através do profeta. Então que eu seja profeta aqui, seja a boca de Deus, para aquela pessoa que precisa ouvir, conhecer da tua palavra, Deus, igual o Senhor usou João Batista, Deus, igual o Senhor usou Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, Deus. Então dá entendimento, sabedoria, para ajudar, Deus. Eu não sou pastor, eu não tenho ovelhas, e não tenho discípulos, mas que eu seja, igual o apóstolo Paulo falou, que a pessoa, para ser discípulo dele, a palavra do Senhor falou, de fazer discípulo. O apóstolo Paulo falou para ser igual a Cristo. Se não quiser ser igual a Cristo, ser igual a Deus. Que queriam ser igual a ele, e ele estava sendo igual a Deus. Então que o Senhor venha fazer alunos, discípulo, pessoa transformada, conhecedor da palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, porque todo dia nós temos que aprender. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Mas o Senhor dando a sabedoria, dando entendimento, conhecimento, o Espírito Santo acaba dando certo. As palavras vêm, a pessoa vai compreendendo tudo. Então, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez e vai fazer nas nossas vidas, Deus, que eu creio que é coisas poderosas, coisas grandiosas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a mensagem, né, que o Senhor nos deu, que está na primeira carta ao Coríntios, conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 14, versículo 3, vem dizendo assim, mas os que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Esse assunto aqui, né, é um assunto que muito polêmico, né, porque existe muita gente dando falsa profecia, né, profetizando coisas que não é, falando coisas que não é, fala que é da parte de Deus, fala que é Deus usando, Deus falando, mas não é. Há muitos
Jesus falou que ia ter muitos falsos profetas, muitos iam falar em nome de Deus, né? E as pessoas, né? Deus falou que com Deus pode até falar, muita gente fala mal, né? Fala tanta coisa de Deus. Mas o que não pode é escarnecer do Espírito Santo, falar do Espírito Santo. E muita gente brinca com tons de línguas, né? Línguas dos anjos, língua que não fala aos homens, né? Fala a Deus. Mas muita gente brinca com a profecia. Mas existe homens de Deus, né? Mulheres de Deus, que Deus usa qualquer pessoa. Deus pode usar um pastor, mas pode usar um mendigo. Também na rua, para te dar uma palavra, te dar um aviso. Da parte de Deus. Igual um pastor, né? Que é muito conhecido aí, né? Usado tremendamente por Deus, que é o pastor da IPTM, né? Pastor presidente, pastor Leonardo Salles, que muitos vê vídeo dele de revelação, fala que é só isso, mas não. Na igreja dele é igual a igreja normal, tem de tudo. Tem a palavra, as pessoas falam em línguas, né? Tem a parte de louvor, é uma igreja normal. Só que Deus revela, usa muito ele para revelar para as pessoas. E isso que é bom, isso que falta nas igrejas de hoje. Tem uma pessoa, um homem de Deus, que chega e revela e fala tudo que é verdade, porque a pessoa para revelar tem que falar o nome, falar do jeito que a pessoa tá. Não é de qualquer jeito. Ah, Deus mandou para alguém aqui, daqui. Não. Deus ele não mostra, não faz as coisas pela metade, ele faz completa. A palavra do Senhor fala, aquele que completou a boa obra, né, que começou a boa obra, é fiel para completar, para terminar a boa obra. E esse capítulo 14 aqui, da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Corinto, para a igreja de Corinto, ela vem falando sobre o dom, né, de profecia e sobre a língua, falando que o dom de profecia é superior à de língua, porque tem muita gente que fala em línguas, né, que é batizado, né, no Espírito Santo, né, é batizado até na igreja do próprio pastor Leonardo. Acontece isso daí. Na igreja da gente, mas tem gente que foi batizada e não precisa, não tá falando em línguas, entendeu? Na igreja, cada um é de um jeito. Jesus, quando partiu, né, falou para as pessoas ficarem, do ato que aconteceu lá, ficar em Jerusalém, até que do alto venha, né, a pessoa seja revestida de todo o poder. O Espírito Santo ia fazer aquelas pessoas falarem línguas. As pessoas, né, que são cristãos, as pessoas que servem a Deus, né, que foram transformadas através de Cristo, né, os discípulos de Jesus, né, as pessoas que estão, né, no Espírito Santo, que conseguem discernir o que é Espírito Santo, tanto que muitas pessoas que estavam ali dentro não sabia que tem muitas pessoas dentro da igreja que acham que a pessoa que está falando em línguas, né, a pessoa fica zombando, mas não, é uma coisa séria. Né? Deus tocando aquela pessoa para aquela pessoa. É ele Deus, quando fala em línguas estranhas, ou língua dos homens, ou língua dos anjos, fala-se não a Deus. Aqui no versículo 2 vem falando, porque fala língua estranha, ou língua dos anjos, ou línguas dos homens. Não se entende, só quem é do Espírito Santo. Entendeu? Só quem sabe discernir é só quem está no Espírito Santo. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Deus falando com a pessoa, às vezes usa outra pessoa para falar para aquela pessoa. Tiver um tradutor, é melhor ainda, porque a palavra, né, do Senhor, ela fala que tem que ter uma ou duas pessoas para confirmar. Muitas igrejas não têm intérprete. Né? Na igreja, se for na igreja, dentro da igreja acontecer isso, as pessoas param de edificar, ficam glorificando, e fica parado só ouvindo. O que Deus quer usar aquela pessoa, está falando línguas, para falar com aquela pessoa ou com a outra pessoa. Uma palavra de Deus. Para edificar aquela pessoa.
Ou edificar a igreja, às vezes é a palavra para a igreja. Entendeu? Mas o dom de profecia é maior do que de língua, é mais importante. Entendeu? É dom de línguas, né? Ela é até bom. Né? É bom a gente falar em línguas, né? Quando o pastor fala, começa a falar em língua, né? Você começa a glorificar, a falar em língua, é muito bom. Mas não é porque você não fala em língua que você não é cristão. Deus não te usou, Deus não está te usando, Deus te usa. Deus usa cada um de um jeito. Tem uma forma de tratar a pessoa, falar com a pessoa. Tá? Não fica triste, eu já estou tantos anos não falo em língua, que isso daí não tem problema. O que importa é estar você com Deus, você em Deus. Agora, profetizar não, né? Profetiza. É bom profetizar que ali o profeta de Deus, o homem de Deus, né, ou a pessoa usada por Deus, ela vai ter uma palavra, né, para tua edificação. Vai ter uma palavra para te edificar, te ajudar, melhorar, uma palavra boa. Uma coisa que vai acontecer, porque se não acontecer, é falso profeta. Entendeu? Aí não é um profeta de Deus, é que diz ser usado por Deus, mas não é. Ele fala coisas que não é. A pessoa está falando na carne, não é no Espírito Santo. Agora, se acontecer, é porque aquela pessoa foi usada por Deus. Deus usou aquela pessoa para te edificar, te ajudar, te mortificar. Uma palavra boa que mexe, que toque você e vai falar. Não é tudo que vai falar para você, é o que está acontecendo na tua vida, que vai acontecer daqui para frente. Tua vida vai melhorar. Não é palavra de prosperidade, não. Mas é uma palavra que Jesus falou, que é a palavra, que é a vontade do Senhor para nós que somos cristãos, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que não pareça, mas a palavra de Deus, ela não mente. Ela é verdadeira. Jesus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Tudo que ele falou vai se cumprir, tanto que a gente, muitas coisas aqui das escrituras, né, que Jesus falou que ia acontecer, tá acontecendo nos dias de hoje. Só barbaridade, né? A gente fala os fins dos tempos, né? É a volta de Jesus que está cada vez mais perto, a vinda dele. A volta do Cristo, do Messias, tão aguardado, né, pelo seu povo, pela igreja que somos nós. Que a igreja lá é o templo da casa de Deus. Mas ele não fica preso em paredes, ele habita dentro de nós. Então, quando a gente está unido em comunhão e união dentro da igreja, ali, dentro daquele templo, ali é a igreja. Aí Jesus, Deus está ali porque a gente está ali. O Espírito Santo está ali. Então a igreja somos nós, não é aquele templo. O templo é a casa de oração, que Jesus falou, que se chama casa de oração. Casa que a gente fala com o Pai, que a gente adora ao Pai, em comunhão com os irmãos, em união. Igual hoje, dia de domingo é dia de quê? Dia de adorar a Deus, dia de estar com o papai na casa de Deus. Não estar com Deus, que a gente está diariamente com Ele. Então profetizar, falar para tua edificação, para te edificar. É bom, às vezes é forte, mas te muda, te converte. Falando em converter, vem exortação, libertação, te liberta, profetizando que o que você está passando é passageiro, né? Que Deus tem algo novo, Deus vai te transformar, vai acontecer algo melhor. Tá desempregado, mas Deus vai abrir uma porta de emprego. Muita gente fala prosperidade, né? Mas não é. Mas Deus falou que a gente ia comer do nosso suor, do nosso trabalho. Ia comer o melhor dessa terra, e é essa terra. A gente está aqui. Aí começa a falar, você que não pode ter filho, você vai ter filho. Você que está solteiro, Deus vai preparar uma varoa para você. Ou um varão. Deus vai te dar uma família. Que Deus ama a família, quer a família. Começa a falar o que Deus quer. Deus vai usando aquele profeta de Deus, aquele homem de Deus, ou uma mulher de oração, uma mulher de Deus, para te falar uma mensagem da parte de Deus, para te ajudar, para te alertar, para te falar o que vai acontecer
daqui para frente, depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo, depois que você se arrepende dos seus pecados, depois que você volta ao encontro de Deus, à casa do Pai, começa a caminhar na casa de Deus. Começa a falar as coisas que vai acontecer. E é o consolo, né? A palavra do Senhor, ela vem falando que é o que nos consola, é o Consolador. É o Espírito Santo, porque Jesus falou quando foi partir para o Pai: eu vou, mas deixarei aqui convosco até a consumação do século o Espírito Santo, para não deixar-nos órfãos. Porque Deus, ele é Pai, ele é Filho e é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, em nós. Ele que faz a gente falar as coisas que tem que falar. É o Espírito Santo de Deus. É o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. E é o que usa os profetas aqui da Bíblia. Né? Os profetas aqui de hoje. Que muita gente, né, que sensacionista, como os presbiterianos, acha que cessou, que Deus não fala, que Deus não usa mais ninguém, que foi só naquele tempo lá que Jesus falou com aquele povo lá de Israel, com aquele povo lá de Atos 2, que só aconteceu naquela época, foi a última vez. Mas não. Jesus falou que ia seguir os sinais dele aqui na terra. A gente ia fazer coisas aqui maiores do que Jesus fez aqui na terra. E aqui não vem falando, acabou por ali. Não, ali só foi um fato mostrando em Atos 2 do que ia acontecer a partir dali em diante, que ia continuar acontecendo. Isso daí no dia de hoje. E a gente vê na televisão pastores, apóstolos, né, profetizando, pessoas na rua, pessoas dando carro para aquela pessoa que Deus falou para dar um carro para aquela pessoa, para dar alguma coisa para aquela pessoa, um dinheiro. Deus usando aquela pessoa. E aquela pessoa, foi Deus que falou para mim. Deus, ele fala, Deus usa ainda. Ainda tem profeta aqui na terra, sim. Me desculpe o sensacionista, não sei se você é presbiteriano, né, que acredita no calvinismo, que a salvação, uma vez salvo é salvo eterno. Mas eu tenho que te falar que não é assim. A gente tem que ter fé, mas ter a obra sem fé é morta, Tiago fala. E que Deus, ele não se calou. Deus, ele fala. Muitas pessoas não ouvem, não dão ouvido a Deus, mas ele fala. Ele fala através do louvor, ele fala através da palavra. Ele fala diariamente na gente, pra gente. É só a palavra do Senhor fala, Jesus falou, é só dar ouvido a ele, fazer o que ele quer, né? E esse daí será chamado filho de Deus. Então, o dom de profecia é maior do que de línguas, tá? Que você ali, você profetizando, vai estar falando para aquela pessoa, diretamente para aquela pessoa, tá? Tem da igreja também? Tem, para edificar a igreja. Mas muita profecia é individualmente, é para ajudar aquela pessoa, para aquela pessoa acontecer algo novo. Deus usando o profeta para falar para aquela pessoa tudo que há de acontecer, se ela servir a Deus. E tem outros que falam que se não continuar a Deus, aonde vai parar? Se você não continuar na presença de Deus, você vai morrer, o caminho é a morte. Se você continuar nessa vida, que é a exortação, a libertar aquela pessoa. Se você não sair do tráfico, você vai morrer. Se você, né, continuar matando pessoas, você vai morrer. Se você continuar fazendo coisas erradas, vivendo pecado, você vai ter a condenação eterna. Então não é para assustar, mas é para ajudar. Muitas pessoas atendem ao contrário, né? Palavra de cruz forte, mas ela transforma. A palavra do Senhor, ela muda, ela confronta, dói, mas é só assim para a pessoa se transformar, ser uma nova pessoa. Que se não fosse forte, né? Aí não seria a mensagem da cruz. Então a mensagem da cruz é difícil, né? Mas Deus usa profeta como eu, como você,
para falar com a igreja e para falar para as pessoas, tá? Se converter dos seus caminhos mal, né, e se voltar a Deus, porque é chegada a hora, a vinda de Jesus está próxima, Jesus está vindo. E ele só vai levar aquele que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia!